Bem, estamos de volta com o debate da TV Candelária e antes de conhecer as regras do segundo bloco, eu quero informar que a equipe do candidato Confúcio Moura pediu e teve concedido o direito de resposta em razão de uma referência à utilização de dinheiro público em campanha. Candidato, o senhor tem aí 30 segundos para o seu direito de resposta. Perdão, 1 minuto para o seu direito de resposta. Vocês estão vendo, até os advogados que estão aqui reconhecem a agressão passando dos limites. E o uso da palavra barganha e o uso da expressão derramamento de dinheiro de campanha, que nunca houve tanto dinheiro nas campanhas, é ofensivo ao candidato. E a equipe de advogados me permitiu essa defesa. Eu quero agora que os senhores prefeitos que estão escutando, devem estar todos aí ligados na televisão, possa depois que encontrar o candidato na sua cidade, tomar uma satisfação com ele e perguntar: que dia, prefeito, que eu fiz barganha com o senhor? Ou prefeita, que dia que eu fiz troca de benefícios, de investimentos, ou a troco de voto, ou a troco de apoiamento? Nunca. Nunca. Então o candidato, infelizmente, dessa vez, se pisou. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Queremos agradecer aos parceiros que formam conosco a maior rede de comunicação de rádio e de televisão na transmissão de debates aqui no estado de Rondônia. E agora vamos conhecer as regras desse segundo bloco. Neste segundo bloco, representantes de diversos setores da economia farão perguntas aos candidatos. O candidato a responder terá 1 minuto e 30. O que comentar, 1 minuto. Na sequência serão mais 2 confrontos diretos com pergunta de 30 segundos, resposta de 2 minutos, réplica e tréplica de 1 minuto. Bem, e conforme sorteio prévio, o primeiro candidato a escolher a pergunta é o candidato número 1, Expedito Júnior. O senhor escolhe ali na... Perdão mais uma vez. É o candidato Confúcio Moura. Queira perdoar. Eles vão colocar ali agora na tela. Por favor, o senhor escolhe aí o número na tela. A pergunta 1. Vamos lá. O estado de Rondônia possui hoje uma pecuária em nível bastante estruturado, com a genética boa, com engorda de bovinos e abate em ascensão, assim como uma crescente agricultura baseada em grãos. No entanto, nós temos problemas com a regularização fundiária, meio ambiente e armazenagem. Quais as medidas concretas que Vossa Senhoria pretende implantar em favor da solução dessas classes produtoras? O senhor responde. Perfeito. Excelente pergunta, é minha área, eu sou também um pecuarista, e o que ele fala também eu concordo. Rondônia, na área da pecuária, o que nós temos a incentivar a pecuária é a verticalização. Os frigoríficos não estão conseguindo preencher a sua lista de matança, porque não tem boi suficiente para atender os 22 frigoríficos instalados em Rondônia. Então nós temos que aumentar a produção de boi. E ao aumentar a produção de boi, temos que criar fêmea. E, além do mais, nós temos que criar mais gado em áreas menores nos confinamentos, semi-confinamento a pasto e outras modalidades de ração, através da recuperação das áreas degradadas de pastagem. Só com essa atividade, que São Paulo já faz e outros estados já fazem muito bem, nós vamos aumentar muito. Inclusive, eu penso que em 10 anos nós podemos duplicar o rebanho bovino do estado de Rondônia. Isso é muito bacana. E, em segundo lugar, sobre os grãos. Realmente, a gente precisa. Mas a iniciativa privada, ela vai acompanhando o desenvolvimento. Quando já esboça a plantação de arroz numa região, como aconteceu em Ariquemes, está lá a Rical com os seus silos. E ali, mais à frente, na fazendinha, já está lá outra empresa já construindo silos. Onde surge o grão, vem os silos. Lá também cerejeiras e outras regiões. Comentário do candidato Expedito Júnior. Na verdade, o que nós precisamos é ter uma eficácia na distribuição do calcário. Que aí nós vamos conseguir recuperar essas áreas degradadas, aí nós vamos conseguir melhorar a nossa pastagem, e vamos, consequentemente, também melhorar a nossa produção.
Nós sabemos que nós não podemos desmatar mais. Então, ninguém quer reinventar a roda. Mas nós temos que dar as alternativas. E a única alternativa que nós temos hoje para melhorar a qualidade do nosso rebanho, além de voltar programas como na melhoria da genética do nosso gado, que isso não existe mais hoje, nós precisamos fazer a distribuição do calcário. E como é que nós vamos fazer? Nós vamos regionalizar, armazenar e fazer parcerias com as prefeituras para que o calcário chegue até as pequenas propriedades. Porque hoje o que encarece o calcário é o frete. E o frete nós vamos fazer um convênio com as prefeituras. Candidato, qual número você 4. escolhe agora para a próxima? 4. Número 4. Gostaria de, se o candidato for eleito, o que vai fazer para nós, para os pequenos produtores, pelas estradas e pela saúde? Pois é. Estão pedindo da saúde e diz que a saúde vai bem. E diz que a saúde está às mil maravilhas. Eu queria responder e dizer o seguinte: eu estou magro de tanto andar no estado de Rondônia, porque eu não paro. Eu gosto de percorrer os 52 municípios do nosso estado. E eu não quero ser chamado de gordo, entendeu? Nada contra os gordos, Confúcio, mas porque você está andando pouco. É isso que está acontecendo. Está aí, ó, um cidadão perguntando o que nós vamos fazer pelas estradas, o que nós vamos fazer pela saúde e o que nós vamos fazer pela agricultura familiar. A agricultura familiar, gente, já era para nós termos avançado há muito tempo. Já era para nós ter tirado o atravessador e fazer com que o próprio Estado, por intermédio da Secretaria de Educação, adquire a produção dos nossos agricultores familiares e traga para a merenda escolar das escolas. Isso aí é o mínimo que a gente pode estar fazendo hoje, além da distribuição que eu já falei aqui, do calcário, além da assistência, que não existe mais hoje, a assistência da Emater, e eu não culpo os servidores da Emater, é porque não tem uma política voltada do nosso governo, não existe mais uma política voltada para a nossa agricultura. Enfim, é a questão de honra nossa, a partir de 1º de janeiro, dar atenção, principalmente nas estradas coletoras, parceria com as prefeituras. Comentários. A pergunta do colono, do agricultor, é muito bem formatada. Mas tudo que foi falado aí, não disse nada, não. Na prática, é o seguinte: a Emater atende a 65 mil pequenos agricultores. Este ano e ano passado, 75 milhões de investimentos na pequena agricultura familiar. Estradas vicinais. O governo faz parceria com as prefeituras, quando não tem máquina, e o Mão Amiga entra ajudando. Isso ajuda muito os pequenos agricultores. Estimulando a produção de café, que realmente é um produto de curto prazo e muito rentável para o Estado. A regularização fundiária rural. A regularização fundiária rural, que nenhum governador nunca fez nada nesse Estado. Nós já vamos fechar o ano com 10 mil escrituras gratuitas na área rural. As agroindústrias no campo, o juro zero, até 50 mil, o que o agricultor quiser comprar. Candidato, você escolhe a próxima pergunta. Vamos, pergunta 2. Gostaria de saber dos nossos candidatos quais são as principais propostas para a alavancagem das micro e pequenas empresas do nosso Estado. Candidato, o senhor responde. Muito bem, as micro e pequenas empresas do Estado de Rondônia, primeiro elas devem ter facilidade de criação e desburocratização na junta comercial. Hoje nós gastamos 48 horas para criação de uma empresa. E nós temos hoje em Rondônia 102 mil empresas. A média de constituição por ano das empresas em Rondônia, 90% pequenas, é de 13 mil por ano. Então é um quantitativo muito bom, acelerado e importante. No mais é o crédito. O pequeno comerciante, o pequeno empresário precisa de primeiro Sebrae. E o Sebrae, eu quero aqui fazer uma convocação. O Sebrae está pisando na bola do Estado de Rondônia. O Sebrae nosso está fechado, sob intervenção. Eu preciso do Sebrae Rondônia
para as micro e pequenas empresas serem amparadas com projetos para financiamento e assistência técnica e monitoramento, assessoria e consultoria. É indispensável esse apoiamento. Além do mais, participar ativamente das negociações com o sindicato das pequenas e microempresas de Rondônia, auxiliando o sindicato das suas reivindicações e alterando as legislações existentes para facilitar a vida do pequeno empresário rondoniense. Comentário. Eu não tenho dúvida nenhuma que já falei sobre esse assunto aqui, do propósito nosso de criar aqui a Agência de Desenvolvimento para o Estado de Rondônia. Exatamente com o foco voltado para os micros e médios empresários do nosso Estado. Haja vista que hoje o que nós temos é o incentivo para os grandes empresários aqui no nosso Estado. E como já disse, de repente nós podemos resolver os problemas aqui mesmo no Estado. Só na cidade de Alta Floresta, eu andando lá, nem o Estado conhece, e nem tampouco também a Prefeitura Municipal, ela conhece as empresas que tem de fundo de quintal, que de repente com incentivo pequeno do governo, nós iríamos estar gerando ali 10, 15, 20, 30 empregos a mais naquele pequeno negócio. Então essa vai ser a nossa visão, vai ser voltada para os micros e os médios empresários. É lógico que nós também vamos continuar com o programa de industrializar o nosso Estado, trazer indústria para Rondônia. Candidato Expedito Júnior, sobrou para o senhor a terceira pergunta. A hidrovia do Madeira é de fundamental importância para viabilizar a integração dos produtos de Rondônia nesse mundo globalizado. Em nome da indústria, gostaríamos de saber quais são suas pretensões e ações para viabilizar cada vez mais esse grande modal de transporte. Não tenha dúvida nenhuma que nós vamos tentar construir, a partir do ano que vem, com o novo governo, com a Aécio. Nós precisamos hoje já nos preocupar já com um novo projeto. Nós precisamos já preocupar com as eclusas do Rio Madeira. Quando foi feito esse projeto da construção das usinas aqui no estado de Rondônia, eu lá como senador da República, eu brigava já pelas eclusas. E segundo a presidente Dilma, que na época era ministra, ela dizia que o preço das usinas, o preço das eclusas, era o mesmo valor ou maior do que a construção das usinas aqui no nosso estado. Mas nós, da construção das eclusas, nós vamos fazer de que forma? Não é só as eclusas. Tem a questão das eclusas, tem a questão da BR-319, que nós precisamos fortemente brigar para trazer a construção, ligar definitivamente Rondônia ao Amazonas, Porto Velho a Manaus, a duplicação da nossa BR-364, que paralisou ali no Candeias, começar a trabalhar de novo para que nós possamos ter essa obra continuada. E eu vou fazer de que maneira? Elegendo o governador a partir de 1º de janeiro. Eu quero liderar os governadores aqui da região norte para que nós possamos, junto com o novo presidente, mostrar as nossas carências, as nossas necessidades e trazer as obras de vulto. Não como que está acontecendo hoje aqui, obras paralisadas, como nós temos aqui os nossos viadutos. Ok, comentário. Ô, Denis, você que fez a pergunta, Denis Baú, presidente da Federação do... Eu sei que você é engenheiro, Denis, e o candidato não lhe respondeu absolutamente nada. Você perguntou sobre a hidrovia do Madeira. A hidrovia do Madeira do trecho Porto Velho a Manaus, de 1.100 quilômetros aproximadamente. A providência que nós temos tomado. Primeiro, pressionar o DENIT para licitar a dragagem do Madeira. Já estão licitando por si, já estão trabalhando e dragando Madeira. O que é dragar o Madeira? Tirar os bancos de areia para as embarcações passarem nessa época de seca. Isso que nós estamos fazendo. Sinalizar as margens do Rio Madeira, com luz, lâmpadas, para que todos os navegantes sejam orientados e fujam das regiões perigosas. A hidrovia é um modal de transporte mais barato do mundo. Mais barato do mundo. Na beira do Rio Madeira, que é uma bênção divina, virão os portos. E os portos atrairão milhares de empregos e empresas. Obrigado, e voltamos agora ao confronto direto. E seguindo a ordem do sorteio, quem faz a primeira pergunta é o candidato Confúcio Moura. Eu vou voltar para o tema educação. A educação melhorou no nosso mandato, não está às mil maravilhas, mas avançamos alguns degraus. A evasão caiu pela metade, o salário dos professores aumentou e a segurança também, até nas escolas, aumentou. O Plano Nacional de Educação está aí.
tem 20 metas para 10 anos. Eu quero saber do candidato se ele poderá ajudar a cumprir as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Primeiro, vocês viram aí, vocês perceberam. A segurança nas escolas aumentou. Não sou eu que estou dizendo. É o próprio governador. Eu vou fazer uma educação planejada no estado de Rondônia. Eu vou fazer uma educação onde eu vou começar pelo seu secretário. Não vou, Confúcio, nomear ninguém de fora da educação. Vou nomear um trabalhador da educação, para que nós possamos discutir com toda a categoria, discutir com todos os trabalhadores da educação, qual é a educação que nós queremos para os nossos filhos. Você mostra toda hora a mesma escola nos seus programas. Aquela escola, ela tem que servir de modelo. Todas as escolas, nossa, Confúcio, nós temos que trazer aquelas escolas que estão lá embaixo e dar o mesmo nível, o mesmo patamar. Nós não podemos ter mais escola de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta categoria, como nós temos aqui no estado de Rondônia. O ensino médio é hoje, Confúcio, onde temos o maior número de evasão dos nossos jovens, é no ensino médio. Nós vamos discutir a volta do ensino profissionalizante, o ensino técnico para o ensino médio, para que nós possamos, Confúcio, verdadeiramente preparar o jovem para o futuro. Você comemora muito hoje que os índices da educação melhoraram. Confúcio, eu já disse, nós temos que planejar. Hoje você entregou os aparelhos de ar-condicionado nas escolas e você esqueceu de planejar que nós precisávamos primeiro fazer a rede elétrica das escolas. Você entregou os aparelhos hoje, os tablets nas escolas, e esqueceu de capacitar os nossos profissionais. Então isso vai acontecer a partir de 1º de janeiro. Por quê? Porque eu quero construir isso junto com os trabalhadores da educação. Eu quero decidir isso junto com os trabalhadores da educação. E pode ter certeza, Confúcio, eu sou educador e nós vamos ter a melhor educação da região norte e do Brasil. A eficiência energética nas escolas passa preliminarmente pela mudança dos projetos de engenharia da escola. As escolas são antigas e muitas tinham muita gambiarra. Ligavam o freezer, caía o projetor de slide. Então nós fizemos esse trabalho, o candidato não sabe, com engenheiros, inclusive com um engenheiro especializado em eficiência energética, com a equipe de engenharia da SEDUC. E nós estamos agora fechando o fim do ano com 100% das escolas com ar-condicionado. Mas minha pergunta não foi essa, não. Eu perguntei, foi sobre o Plano Nacional de Educação. Se o candidato tem condição de colaborar com o Plano Estadual de Educação, as 20 metas. Eu digo para vocês que nós já estamos aí com as 7 metas já em curso do Estado. Muitas são federais que têm que entrar. E esse debate do plano estadual é um plano de 10 anos. É um plano que os prefeitos, os governadores têm que realmente aderir. Obrigado. Confúcio, você quer desmerecer o debate. Eu já disse para você que você vive no mundo da lua, você vive num outro planeta. Você não vive com a realidade nossa aqui do estado de Rondônia. Isso que eu estou falando aqui, eu até entendo. É por conta da lentidão do seu governo. E nós vamos tirar o pé do freio e nós vamos pisar no acelerador, Confúcio. Nós vamos fazer com que as coisas aconteçam e aconteçam com mais rapidez, aconteça mais rápido. Você que é professor, você que é diretor de escola, você que é trabalhador da educação, sabe o que eu estou falando aqui. Quantas escolas eu passei e eu discuti essa questão com vocês? Então vocês sabem que o que eu estou falando aqui não é mentira. É de tanto andar e de tanto conhecer a realidade do povo do nosso estado, Confúcio, que eu aprendi a conhecer as necessidades de toda a população de Rondônia, dos 52 municípios do nosso estado. Pergunta para o senhor. Eu vou ficar ainda nas usinas. Vou voltar aqui na questão das usinas. Você disse, Confúcio, no último debate da TV, que eu estava absolutamente enganado sobre as isenções às usinas, que o senhor não tinha dado benefício a elas. No entanto, eu tenho aqui os documentos assinados pelo senhor que provam o contrário às leis 2538, 3277. Por que o senhor não falou a verdade no último debate? Eu falei a verdade. Quem deu incentivos para as usinas, aliás, não é incentivo, a palavra não é incentivo, isenção
para as usinas foi o governo passado em 2004. Em 2004, o governo passado deu isenção completa de peças nacionais e peças importadas. Passou, ele deu uma outra mexida no decreto em 2005. Quando foi em março, mais ou menos, de 2011, eu cacei esses decretos. Mandei uma lei para a Assembleia Legislativa, nivelando, equalizando o imposto para os materiais e equipamentos importados do Brasil e os que vinham da China, da Alemanha e de outros lugares para as usinas. Igualando, que era diferente. Um pagava mais alto, outro mais baixo. Igualamos isso aí. A Assembleia fez uma emenda na minha proposta, uma emenda coletiva, que tem a assinatura do seu vice-governador, candidato, a assinatura dele, a revelia, com um seríssimo vício de iniciativa. O Ministério Público, depois, entrou com uma ação de inconstitucionalidade, derrubando, anulando a lei. A chamada das usinas para uma negociação, nós fizemos, para receber 100 milhões e parcelar cerca de 140 milhões que a gente está pagando. Uma delas não aceitou nossa proposta. E nós já juizamos a dívida de R$1 bilhão que eles vão pagar ou por bem ou por mal. Então você observa que realmente essa é a verdade, nua e crua. Como eu não posso mostrar documento aqui, as leis aqui do nosso debate não permitem, mas estão disponíveis, procure os nossos técnicos da CEFIM, que vai lhe apresentar esses documentos tranquilamente, que é essa a verdade nua e crua. O incentivo... As leis eu já mostrei no meu programa eleitoral. Mostrei a sua assinatura, os projetos de lei que você encaminhou para a Assembleia Legislativa e mostrei também, Confúcio, outro projeto de lei que você fez, que foi aumentando o ICMS na fatura da energia, Confúcio. Hoje, Confúcio, é como se nós tivéssemos aqui o Robin Hood ao contrário. Você está tirando dos pequenos e está proporcionando aos grandes. Você mesmo assumiu aqui que fez uma negociação com as indústrias, dizendo que deu um incentivo fiscal para eles, a isenção fiscal. Confúcio, eu vou em busca desse dinheiro. Nós não podemos abrir mão. Se você não tivesse dado o perdão da dívida, Confúcio, você não precisava fazer o financiamento que você fez. É quase o mesmo valor. Eu não vou usar a expressão mentira, porque na vez passada você ganhou um direito de resposta. Então eu não vou usar essa palavra, não. Eu vou usar faltou a verdade. Mais mansa, mais adequada. Olha, deputado, ou candidato, francamente, você demonstra aqui uma agressão desnecessária e sem fundamento. Se você mostrou isso na televisão, aí você pecou mesmo capitalmente, você vai para o inferno. Isso é pecado mortal, meu irmão. Você vai parar lá no purgatório uma temporada e depois você entra. Então, nada que você fala é verdadeiro. E se você está estampando isso para a população, você está confundindo a opinião pública de Rondônia. E isso para um governador não é bom. Já é um péssimo sinal. Porque o governador deve sempre falar a verdade para as pessoas. Mesmo numa campanha difícil como está essa. E no Brasil todo. Tem mais uma coisa. O povo não quer saber de agressão, não. O povo quer saber de propostas claras para melhorar a vida dela em sua casa. Chegamos ao final desse segundo bloco e no próximo bloco teremos apenas confrontos diretos. Fique por perto, até já, a gente volta.